Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para o seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Graça e paz, amiga, meu amigo, que todos os dias acompanha aqui a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Essa data de hoje, 25 de março, é uma data muito importante para a nossa vida de cristãs e de cristãos. O dia de hoje se celebra uma solenidade. Uma solenidade é uma festa, não é? Que é celebrada, mesmo que seja durante a semana, como se ela fosse um domingo. O que é que a gente faz no dia de domingo na celebração da missa? Sobretudo a gente pensando assim no tempo comum. A gente canta o hino do Glória, a gente ouve 3, 4 leituras, porque a gente ouve a primeira leitura, um salmo, a segunda e o texto do Evangelho, e a gente recita o credo. É isso que difere uma missa semanal de uma missa de um dia de domingo. Claro, no tempo da Quaresma e no tempo do Advento se subtrai o canto do Glória, que porém em dias de uma grande solenidade é cantado. No Advento, por exemplo, não se canta o Glória nos dias de domingo, mas no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, nós o cantamos. No tempo da Quaresma se subtrai o Aleluia e o canto do Glória. Mas, por exemplo, hoje, se você vai participar da missa ou se você vai acompanhar a missa em uma transmissão, você vai sentir a comunidade cantando o cântico do Glória, porque é como se fosse um dia de domingo. Mas tem um dado no dia de hoje que é um fato muito interessante. Veja só, quando sexta-feira da Paixão você vai participar da liturgia da Paixão do Senhor, ou no Domingo de Ramos, quando se lê o texto da Paixão do Senhor, quando diz naquele passo assim que Jesus morreu e ele expirou, nós fazemos silêncio, ficamos todos em joelho por algum tempo, adorando a morte de Jesus na cruz. Todo domingo, quando a gente recita o credo, que diz que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, ao dizer essas palavras, a gente sempre diz inclinando a cabeça, lembrando esse movimento de descida de Deus até a humanidade, no meio da família humana. Mas no dia de hoje, 25 de março, e no dia de Natal, em vez de simplesmente inclinar a cabeça, nestas palavras nós fazemos uma genuflexão. Dobramos o joelho para adorar o mistério da encarnação de Jesus. Todo dia na missa, quando o padre vai preparar o cálice da missa, ele joga uma gotinha de água dentro do cálice e diz: pelo mistério dessa água e desse vinho possamos participar da divindade de Jesus Cristo que assumiu a nossa humanidade. Todo dia a gente lembra desse mistério, do verbo que se fez carne, se mistura conosco, assume tudo que é nosso, menos o pecado. Pois bem, no dia de hoje a gente faz a memória disso, desse fato que Jesus veio até nós, e na hora do credo, então a gente vai dobrar os joelhos para adorar esse mistério da encarnação. A festa de hoje, portanto, é uma festa do anúncio do anjo a Nossa Senhora, que é uma festa que nós chamamos assim cristológica. O centro dessa festa é Cristo Jesus. Essa festa, ela nasce ali na primeira metade do século do século VI, portanto, entre os anos 500 e 550 depois de Cristo, em Constantinopla, hoje é Istambul, na Turquia. É ali que se tem as primeiras notícias da celebração dessa festa. E em língua grega, eles chamam esta festa de Ho Evangelismos tu Meter Tuteu.
a evangelização da Mãe de Deus. Evangelização porque Maria foi evangelizada. Evangelizada significa foi comunicado a Maria algo muito importante. Foi comunicada a Maria a boa notícia. E qual é a boa notícia? Que ela seria a mãe do Salvador. Então é uma festa que, se você faz as contas, de 25 de março a 25 de dezembro, 9 meses. Portanto, nós estamos celebrando o início da gravidez de Nossa Senhora. E é interessante que nessa parte de cá, do norte do mundo, antigamente era o início da primavera. Hoje a primavera está ali no início do dia 20, 21 de março, mas se celebrava o início da primavera no dia 25 de março. Então, qual é a experiência que tem? Você olha para os campos, eles começam a florir, as árvores, as folhas começam a despontar, os pássaros que cantam, florezinhas pelo campo, animais que estavam hibernando que começam a aparecer, a pular de um lado para o outro. Então, a criação que toma o seu início. Então, nos antigos calendários, era a festa que iniciava a criação do mundo. Portanto, nós contemplamos o ventre de Maria e dizemos que aqui começa uma nova criação no ventre de Maria. Se na primeira criação nós temos Adão criado por Deus, quem é nessa nova criação? O Adão é Jesus. São Paulo diz isso, né? Aponta Jesus como o novo Adão. E um filósofo que depois se converteu ao cristianismo, chamado Justino, ele morreu martirizado aqui em Roma, e ele começa então uma leitura semelhante a essa de São Paulo, já que o novo Adão é Jesus, ele olha Maria como a nova Eva. E Santo Irineu de Lyon aprofundou ainda mais essa forma de leitura, de comparar Maria com a nova Eva, e justamente diz que Maria é aquela que desata o nó que Eva deu na criação. Por isso tem essa devoção de chamar Nossa Senhora de desatadora dos nós, porque ela desata esse nó que Eva deu na criação, dando um não a Deus. Agora é Maria que dá o sim. Como Jesus é o novo Adão pelo qual nos vem a salvação, Maria é a nova Eva que pelo seu sim possibilita a criação nova acontecer. Interessante, eu falei, não é, que São Paulo faz esse tipo de leitura, depois vem São Justino, Santo Irineu, que colocam a figura de Eva ao lado da de Maria, e Santo Agostinho faz ainda um trabalho bem mais profundo, porque ele olha para Maria e não simplesmente como aquela que concebe Jesus no seu ventre. Ele diz que Maria, antes de conceber o Verbo de Deus em seu ventre, ela acolheu o Verbo, a palavra de Deus, no seu coração. Dessa forma, esse mistério que nós estamos celebrando hoje, da encarnação do Verbo, é algo que pode acontecer na sua vida, na minha vida. Nós que podemos ser evangelizados, acolher essa boa notícia de Jesus como nosso Salvador nas nossas vidas e em nossos corações. Portanto, é uma festa que diz respeito a você, que diz respeito a mim, porque a salvação que Jesus trouxe é para o mundo inteiro, mas porque pessoalmente nós podemos aderir a esta verdade. Então, uma coisa que a liturgia nos faz no dia de hoje é nos fazer ouvir o relato dessa história da visita do anjo a Nossa Senhora, dessa evangelização que o anjo faz a Nossa Senhora. Como o anjo vai se aproximar de Maria para dar para ela esta boa notícia, essa palavra nova, essa palavra de salvação para a humanidade inteira. Assim diz o texto da Sagrada Escritura que nós temos para o dia de hoje, Lucas no capítulo 1, versículos de 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nós já sabemos, nesses dias nós escutamos como teve uma grande discussão no Sinédrio, o tribunal lá de Jerusalém, e Nicodemos, que tinha dito que a lei de Israel não julgava ninguém antes de escutá-lo, que deveriam então, portanto, escutar Jesus. E aí disseram para ele: ô Gamaliel, você não sabe que Deus não suscita profetas na Galileia? Vai estudar as Escrituras e você vai confirmar isso. Portanto, a Galileia era desprezada por todos que estavam cá em Jerusalém, era uma terra da qual ninguém podia esperar nada. Até entre eles havia discriminação. Quando Filipe convidou Natanael, que se torna um dos discípulos de Jesus, depois nós o conheceremos como Bartolomeu, e disse para ele: olha, nós encontramos o Messias.
Ele é o filho de José, ele é de lá de Nazaré. E Natanael pergunta para ele, mas vem cá, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Pode sair algo que preste de Nazaré? Veja só que já entre eles, galileus, havia uma discriminação em relação à própria cidade de Nazaré. É a esta cidade que Deus manda o seu anjo, não é? Aqui diz assim que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Vocês sabem que os casamentos antigos, o matrimônio antigo, jogava muito também com o patrimônio. Era um pacto de interesses também, de força, de bens que entravam em jogo. E a menina ou o menino, ele que eram dados em casamento, ou o jovem que era dado em casamento, esses daí não entravam na discussão. Aquilo era um acordo entre os pais, quando eram todos assim já adultos, assim, crianças, e se se tratasse de um homem mais maduro, era uma questão dele com os pais da moça, ela não entrava nesse diálogo, não tinha interesse se ela queria ou não queria, se gostava ou não gostava, isso não entrava. Agora essa moça está aqui já com seu destino selado, Maria. Ela está prometida em casamento a esse homem chamado José, que era descendente de Davi. Seu nome, diz Lucas, era Maria. Ela já estava com a vida definida. O que é que acontece agora? Que é com alguém que tem o destino já traçado, a essa pessoa, Deus manda agora o seu anjo, e o anjo chega dizendo, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Cheia de graça, aqui não significa dizer que Deus olhou para Maria e por mérito de Maria, agora Deus se aproxima dela, porque ela era a melhorzinha que ele viu. Não, cheia de graça, aqui significa dizer que ela realmente era preenchida por todo o amor de Deus. O amor de Deus a envolvia por completo. Mas minha amiga, meu amigo, existe alguém nesse mundo que Deus não envolva com o seu amor por completo? Será que Deus olha alguém senão como cheio da sua graça? Esse é o olhar de Deus sobre nós. E nesse sentido, cada um de nós pode se alegrar também hoje com Maria, porque Deus olha para nós sempre com o seu olhar de graça e de misericórdia. Sua graça e sua misericórdia nos envolve. É claro que Maria tem prerrogativas que vão para além das nossas diante do plano de Deus e o modo como Deus a preserva de todo o pecado em vista da nossa redenção e da encarnação do seu Filho. Mas isso não diminui o amor com o qual Deus olha para você e Deus olha para mim. Deus olha para cada uma e para cada um de nós como objeto realmente da sua graça, do seu amor infinito, a ponto de por nós entregar aquilo que Ele tem de melhor, o seu único Filho, para a nossa salvação. Quando Maria escutou aquela saudação do anjo, ela ficou perturbada, começou a pensar no significado daquela saudação. Hoje é o que eu e você também somos chamados a pensar, no significado desta salvação que Deus nos dá através do seu Filho encarnado no ventre de Maria. O anjo diz para Maria, não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Minha amiga, meu amigo, diante de Deus também cada uma e cada um de nós só pode encontrar isso, a sua graça e a sua misericórdia, o seu amor. Deus derrama a sua graça em abundância sobre nós. E Maria hoje nos estimula a nos aproximar deste trono da graça de Deus para receber o dom da sua salvação. Mas aqui agora o anjo diz para Maria uma coisa que é bem importante. Não tenhas medo, encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, e porás neste filho o nome de Jesus. O nome Jesus significa Deus salva. A salvação de Deus que é dada a cada uma e a cada um de nós por meio de Jesus. Diz-nos o arcanjo, dizendo a Maria, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Davi é chamado de o pai de Jesus, mas o anjo diz com muita clareza de quem é que Jesus é filho. Ele é o Filho do Altíssimo.
Ele é descendente de Davi, recebe o trono de Davi no sentido que Davi é um seu ascendente, é alguém que está acima, não é, na linha familiar de Jesus. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer de ti será chamado de Santo, Filho de Deus. De novo, repete de quem é que Jesus é filho, né? Também tua parenta concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que será considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós bem sabemos hoje em dia, não é, pelos estudos, pela própria ciência, como a vida intrauterina é muito importante e é determinante na vida de uma pessoa. Aquilo tudo que nós passamos no ventre da nossa mãe nos marca profundamente, deixa em nós traços, marcas que continuam para toda a nossa vida. Isso é fácil de explicar, não é verdade? Que a vida da criança seja condicionada pela vida da mãe. Mas também é verdade uma outra coisa: uma mãe, quando ela concebe um filho, a sua vida também fica condicionada pela vida do filho que ela carrega no seu ventre. Veja se não é verdade. A mãe começa lentamente a ganhar mais peso, condicionada pelo filho que está dentro da sua barriga. Os pés começam a inchar. De repente a mãe começa a ter enjoos, para de gostar de determinada coisa, ou então começa a ter desejos muito fortes, condicionado pelaquilo que está vivendo a gravidez daquele filho. Portanto, é verdade, o filho fica condicionado pela mãe, por aquilo que ela sente, pelos seus sentimentos, pela experiência externa que a mãe está vivendo e que é transmitida para o filho. E ao mesmo tempo, o filho vai condicionando a mãe que está carregando-o em seu ventre. Maria, quando o anjo disse que ela seria a mãe do Filho de Deus, e ela escutou tudo e encontrou a resposta para aquilo que ela dizia, como era que aquilo iria acontecer se ela não conhecia homem algum. Depois que o anjo explica para ela as razões, ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor. Olha o que é que São Paulo, o autor da carta aos Hebreus, nos diz no capítulo 10, versículos 5 e 7. Ao entrar no mundo, portanto, na hora da sua encarnação, na hora que ele entra no seio de Maria, no ventre de Maria, o Cristo disse: eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Minha amiga, meu amigo, se tivesse um ultrassom aí agora para ver o momento da encarnação de Jesus, nós iríamos justamente escutar isso. E aqui não precisa nem de ultrassom. A palavra de Deus está nos dizendo o que foi que aconteceu. O Verbo se encarnando diz no ventre de Maria: eis que vim para fazer a tua vontade. Tu não quiseste sacrifícios, tu não quiseste holocausto, tu me deste um corpo. Eis que estou aqui para fazer a tua vontade. Isso era o que estava acontecendo no ventre de Maria na hora da encarnação do Verbo. Do lado de fora, Maria tem o anjo que espera a sua resposta. E Maria diz aquilo que o Verbo de Deus está dizendo dentro dela. Aquilo que acontece dentro do seu ventre, Maria faz ecoar do lado de fora. Maria é aquela que revela aquilo que está se passando dentro do seu coração e dentro do seu ventre. Portanto, no dia de hoje, a gente tem que pedir a Maria: Maria, ensina-nos a escutar as profundezas do Verbo de Deus, de um modo tal que a gente não apenas escute o que ele diz, mas que a gente possa repetir o que ele diz. Uma mãe começa a ensinar um filho a falar, não é? A mãe fica lá dizendo, repetindo as palavras, dadá, mamã, papá, e o filho pega e repete as palavrinhas que a mãe está colocando na sua boca. Aqui foi o contrário. Foi o Verbo que começou a falar dentro de Maria e ela reproduziu. Ele se pôs nos lábios de Maria para ser a resposta de Maria para Deus.
Essa é a oração cristã. Jesus não colocou também nos nossos lábios a oração que ele quis que nós nos dirigíssemos ao Pai? Nós, quando celebramos a missa, o que é que fazemos? Não repetimos as palavras de Jesus: isto é meu corpo, isto é meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei? Diante de Deus nós não temos palavras que possam ser nossas para traduzir a grande realidade do mistério da salvação. A gente só consegue fazer bem com as palavras do próprio Jesus. É por isso que quando a gente reza, a melhor oração que a gente tem, a gente reza com o quê? Com os salmos, repetindo os salmos, que são cânticos inspirados pelo próprio Deus, ou seja, a gente deixa que Deus ponha nos nossos lábios e no nosso coração a sua palavra. O grande exercício agora é escutar o que a gente diz, o que a gente fala, quando a gente recita um salmo, quando a gente lê um trecho da Bíblia, porque é Deus falando a sua palavra em nós. E a gente ecoando para o lado de fora, para o mundo, aquilo que Deus vai falando dentro do nosso coração, na medida que a gente repete as suas palavras, como Maria, que ecoou diante do mensageiro. Então Maria, que foi a evangelizada por Gabriel, a quem Gabriel deu a boa notícia, agora ela também evangeliza, dá uma boa notícia a Gabriel, porque dizendo isso, estava dizendo, ele já está aqui encarnado, ele está dizendo a sua palavra ao Pai, e eu repito a palavra que é dele e faço as suas palavras, as minhas palavras. Não tem vezes que a gente está assim, está numa reunião, aí tem gente que não quer falar, diz assim, não, eu concordo com fulano, eu faço minhas as palavras de fulano, ou as palavras de cicrano. Assim fazemos nós hoje, fazemos das palavras de Maria, das palavras de Jesus encarnado no seu ventre, a nossa palavra. Senhor Jesus, tu hoje te encarnaste no seio da Virgem Maria, nós te damos graças por esse mistério da tua encarnação. Hoje nós queremos dobrar o nosso joelho, a nossa fronte e o nosso coração diante dessa palavra. Sobretudo nós queremos te dar o nosso coração para que nele tu fales, pronuncies a tua palavra de obediência ao Pai. Dá-nos a graça de repetir para o mundo essa palavra que tu falas dentro de nós, e o mundo se torne mais belo, e o mundo se torne evangelizado, e o mundo se torne querido, e a criação nova que começou no ventre de Maria prossiga pela nossa existência. Minha amiga, meu amigo, pela intercessão de Nossa Senhora, venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado, feliz festa da Anunciação de Nossa Senhora, feliz festa do início da nossa redenção.